Como ter boa lábia. Passando a conversa em um chefe ou professor. De antemão, pense no que você deseja e o que o chefe ou professor quer. Não adianta entrar na conversa às cegas. Pergunte a si mesmo o que você espera dessa interação, definindo um objetivo claro antes de iniciar a conversa. Melhor ainda, pergunte a si mesmo o que a outra pessoa deseja obter nessa discussão. Há uma maneira de fazer com que todos obtenham o que querem? Ter algo para oferecer ao chefe ou professor, mesmo se for insignificante, é uma ótima maneira de aplicar sua lábia. Você está tentando fugir dos problemas e sabe que o adversário acredita que a sua punição é o melhor caminho? Encontre uma maneira de solucionar o problema ou planeje algo para que as coisas melhorem. Posteriormente, está pedindo por um favor? Encontre uma maneira de fazer com que o pedido seja pessoal ao chefe ou professor, mostrando que ajudar a você será bom para eles também. Você pagará algo. O projeto beneficiará o bairro onde o chefe ou professor mora, etc. Empatia, ou a capacidade de imaginar as coisas da perspectiva de outro indivíduo, transformará você em um especialista em ter a fala mansa. Saiba o que eles querem e será muito mais fácil obter o que você deseja. Não comece a conversa imediatamente tratando dos negócios, ao menos que saiba que a pessoa esteja com pressa. Passe um tempo conversando e construindo a relação entre vocês antes de tratar o assunto em questão. As pessoas são muito mais gentis com quem conhecem e sentem que são próximas. A técnica da lábia é fazer com que o que há de melhor, mais feliz e gentil das pessoas seja externado para que a chance de ajudá-lo aumente. Ir direto ao assunto faz com que muitos se sintam usados, o que é exatamente o objetivo oposto de alguém que sabe passar uma conversa. Respeite e honre a autoridade. Começar desafiando-a vai fazer com que a conversa vire uma briga rapidamente. Em vez disso, continue sendo educado, submisso e gentil, o que não significa que o chefe ou professor pode fazer o que quiser com você. Em vez disso, permita que sintam que estão com o controle da situação, possibilitando que fiquem mais propensos a se comprometerem e serem legais. Este é o ponto-chave de ter lábia. Nunca ser percebido. Não tente quebrar a hierarquia. Ouça com atenção quando o professor ou chefe estiver falando. Sempre concorde com a cabeça e adicione frases como: é um motivo interessante. Não tinha pensado nisso. E respeito sua opinião. Falar: amo meu emprego. Ou: adoro essa aula. Mostra que você não está tentando atacar, e sim melhorar. Lembre-se de que uma pessoa com fala mansa precisará agir junto com que está tentando enganar, e não passa lá para trás. Ofereça que a pessoa fale primeiro e depois agradeça pela chance de compartilhar a sua versão da história. Não esqueça que o objetivo não é ficar acima dela, e sim que fique ao seu lado. Sempre que for apropriado, use títulos como senhor, senhora, professor, madame, entre outros. Lisonjeie-o, mas sem exageros. No começo, a pessoa pode considerar que você está sendo gentil, mas o excesso de elogios logo se transforma em algo estranho. Limite-se, portanto, a elogios curtos, rápidos e bem separados entre si. Uma boa fórmula é encaixar
algo negativo entre dois elogios rápidos. Por exemplo, eu entendo o porquê de você exigir muito de nós no trabalho. E isso realmente faz com que nós sejamos mais produtivos. Ainda assim, não acho justo fazer com que trabalhemos no sábado. Porém, eu sei que está pensando sobre isso pois você deseja que a companhia cresça cada vez mais. Ao elogiar, fique atento aos sinais comuns de que está sendo compreendido e que a outra pessoa está relaxando. Como dobras nos cantos dos olhos. Um sinal de sorriso escondido. Punhos afrouxados e ombros que estão ficando menos tensos e levemente caídos. Isso significa que o resultado aparenta que será positivo. A discussão deve ser curta e ir direto ao assunto. Não é legal ser evasivo e parecer que você está ocultando fatos. Mas o chefe ou professor também não precisa saber qual a camiseta que estava usando ou exatamente o que fez quando matou a aula e foi pego no flagra. Conte sua versão de maneira básica, sem enfeitar, permitindo que o outro faça perguntas, caso tenha. Se for pedir um favor de qualquer tipo, lembre-se dessa técnica de 3 partes. Diga que o problema que precisa ser resolvido. Mostre como essa pendência está interferindo. Dizendo, não posso me meter em problemas. Ou, não há um produto para jovens. Por exemplo. Agora, mostre a solução proposta. Novamente. Demonstre como isso pode virar realidade. Expondo ideias, não apenas as complicações. Dê prova do seu futuro sucesso. O chefe ou professor precisa enxergar porque será útil a ambos se ele apoiar, ajudar ou não punir a você. Mantenha o clima leve, mesmo em conversas complicadas. Novamente. Ter uma boa lábia é facilitar ter o controle da situação da maneira que você deseja. Não fazer um escândalo. Algumas piadas, risadinhas, mesmo que elas deixem você parecendo um bobo, e sorrisinhos vão deixar todos tranquilos e descontraídos, facilitando que você faça seu pedido e consiga o perdão. Está bem. Admito que tive um caso temporário de imbecilidade. Mas nós dois sabemos que desde que comecei a trabalhar aqui, eu fui confiável, profissional e ajudei em muita coisa. Lembre-se de manter contato visual com a pessoa ao conversar, pois isso aumenta a confiança e a camaradagem. Agradeça-os por qualquer ajuda que derem. Se a sua fala mansa der certo, agradeça muito o chefe ou professor e diga que se precisarem de algo, poderão vir falar com você. Construir relacionamentos longos e fortes só facilitará com que você continue conseguindo passar a conversa novamente no futuro. Logo, não adianta ir embora e comemorar a vitória. É importante desenvolver laços com a outra pessoa ou o feitiço pode acabar voltando contra o feiticeiro. Usando a lábia em paqueras. Comece mantendo uma linguagem corporal aberta e de flerte, trazendo também um sorriso no rosto. Esses são os aspectos mais importantes para atrair e flertar. Ter um sorriso verdadeiro e adotar uma linguagem corporal aberta. Alguns pesquisadores acreditam que a receita mais eficaz para esse caso é olhar o paquera nos olhos e sorrir, para aumentar as chances de sucesso. Concentre-se também em manter o queixo erguido, ombros erguidos e peito para frente. Costas erguidas quando estiver sentado ou em pé.
Adote um tom de voz calmo e confiante em vez de ficar procurando as palavras certas. Não há um roteiro a se seguir em todas as ocasiões para ter boa lábia. O que importa de fato não é o que você diz, mas como é dito. Algo que, por sorte, é fácil de se controlar. Você deve. Use frases claras, sem falar rapidamente para não se enrolar todo. Mantenha contato visual constante, sorrindo e concordando ao ouvir ou falar. Sempre fique com um sorrisinho ao conversar, ao menos que toquem em um assunto mais sério. Converse com todos à sua volta, não apenas com o paquera. Pessoas confiantes conversam com todos. Faça perguntas e ouça com atenção para saber qual tipo de assunto que gostam. Basicamente, as conversas se resumem a encontrar pontos em comum e construir um relacionamento sólido a partir disso. Ter uma boa lábia não é diferente. Você deve recuar um pouco e permitir que o indivíduo mostre os interesses que possui. Assim que aprender mais sobre o que ele gosta, é possível começar a articular o papo de forma que ele aborde os interesses compartilhados. Ter fala mansa ao paquerar alguém se resume muito mais a ouvir do que a falar algo. O que você gosta de fazer que não seja trabalhar? Aspas. O que o traz aqui? Aspas. Ponto. Compartilhe informações e histórias sobre você mesmo, mostrando que está sendo honesto e se abrindo com a pessoa. É claro que não é preciso contar sua vida inteira, mas é necessário soltar algumas informações para obter detalhes da paquera. Às vezes, isso acontece naturalmente, mas ao tentar desenvolver a lábia, é tentador continuar falando mais e mais. Apesar de precisar se sentir livre para contar o que quiser e se comportar normalmente. Tente limitar o tempo de conversa para 1 minuto. Durante um certo momento, lembre-se de que ter boa lábia se resume mais a ouvir. Uma boa ideia é transformar o fim das suas histórias em perguntas. Já ouviu algo parecido com isso? Aspas. E essa foi a constrangedora história da minha banda no colegial. Você sabe tocar algum instrumento? Aspas. De qualquer forma, esse é meu trabalho e me senti realizado. Mas quero ouvir mais sobre você. Aspas. Ponto. Dê espaço a ele em vez de tentar um romance imediato. A problema comum que a maioria das pessoas enfrenta ao usar a lábia para paquerar é que elas acabam dando uma sensação de que estão desesperadas, o que acaba sendo assustador e, para melhor ou pior, que já possuem prática. Indivíduos com uma boa lábia nunca aparentam que desejam algo, sempre estando relaxados, calmos e no controle. Uma qualidade muito atrativa quando existem cada vez mais homens que usam cantadas e táticas estranhas para atrair quem desejam. Portanto, vá com calma. Concentre-se na conversa e não se sinta obrigado a fazer algo que arrisque perder a paquera. Mantenha um pouco de distância. Claro que um deve ouvir o outro na conversa, mas não precisa ficar em cima dele logo ao trocarem as primeiras palavras. Se o paquera está se aproximando à medida que você fala, e já se sente mais à vontade em ficar próximo dele, não tenha medo em aproximar-se também. Saiba quando agir. Passar uma conversa, ao tentar atrair uma pessoa basicamente, conhecê-la e procurar por algo que em comum, que acenda o fogo do interesse em ambos. Mas como saber quando tudo isso foi encontrado?
Apesar de cada indivíduo ser diferente, e essa lista estar longe de ser completa, os sinais a seguir geralmente indicam que você deve convidar a moça para dançar, falar para o homem a beijar ou simplesmente trocarem números de celular. Aquela sensação de que há um laço sendo formado significa muito. Mesmo sendo difícil de se descrever. Confie em si mesmo. Olhar para seus lábios. Quebrar a barreira do toque, encostando ou acariciando seu braço, costas, ombro, etc. Perguntar se você possui algo para fazer mais tarde ou no dia seguinte. Falar que está se divertindo muito com você.